Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao JF Entrevista. O tema do nosso programa de hoje é o café. Em 24 de maio, Juiz de Fora celebra o Dia Municipal do Café Especial, definido pela Lei 14.160, de autoria do vereador Marlon Siqueira. A bebida está presente na mesa dos brasileiros, na economia do país e na história de cidades como Juiz de Fora. Nos últimos anos, o consumidor sentiu no bolso o aumento do preço do produto. Ao mesmo tempo, cresce a valorização dos cafés especiais e das cafeterias, que transformam a bebida em experiência, cultura e identidade. Para conversar sobre a importância do produto, recebemos o barista e especialista em café, Marcos Salles. Conosco neste programa também o coordenador da JF-TV, jornalista Vitor Carneiro. Obrigada, Vitor. Obrigada, Marco, por estar aqui com a gente no dia em que a gente comemora o Dia Municipal do Café Especial em Juiz de Fora. Vamos falar um pouquinho da história de Juiz de Fora com o café. Começa lá na União Indústria, né? A rodovia construída para escoar essa produção. Conta pra gente que história é essa. Os ramos do café estão presentes no brasão de Juiz de Fora, 2 ramos frutados de café. Qual que é essa relação que a gente tem, Juiz de Fora e café? Obrigada por sua presença aqui. Muito obrigado, Marisa Baesso, pelo convite e a satisfação e uma honra de estar com vocês aqui. Obrigado, Vitor, que trouxe todo esse projeto aí da Lei 14.160, junto com o vereador Marlon Siqueira. Muito obrigado por esse despertar desse momento, dessa lei que está trazendo, e a gente vai trazer uma revolução nesse universo do café. A gente fala que Juiz de Fora nasceu em cima de uma saca de café. A gente entende que essa história ela é linda, ela é emocionante, os nossos olhos brilham, a gente se emociona, porque fazer parte desse município, dentro de um contexto onde nós temos a liberdade de descortinar coisas que tiveram ocultas ao conhecimento da nossa população. E esse projeto de lei, essa lei que foi, graças a Deus, aí, consagrada pela nossa prefeita aí em 2022, assinada, sancionada, e a gente vem trazendo essas informações dentro do contexto histórico. Juiz de Fora não nasceu da indústria, Juiz de Fora nasceu do café, Santo Antônio do Paraibuna. Século XVIII, nós tivemos aqui na região, a gente entende que os maiores produtores de café da nossa região aqui, a gente fala de Belmiro Braga, a gente fala de Antônio Dias, a gente fala do nosso, que eu falo que é o nosso coronel, o nosso barão Inácio, que foi proprietário da Fazenda São Mateus, e tudo isso trazendo contexto econômico. A única dificuldade, o único bloqueio, eu falo que foi essa questão dessa separação histórica, esse apagamento, né, que a gente viveu dentro do contexto do café, ele nos deixou muito triste, ele deixou um certo vácuo dessa informação, porque envolveu a questão do trabalho escravo, né? A nossa população dentro do processo da escravidão, da escravatura, e a gente lida também com uma situação muito triste também, que foi a migração italiana, né, dentro de um processo de sofrimento também muito grande, não tão diferente na questão da nossa história com essa questão do negreira, escrava, né, que isso traz uma tristeza para a gente também, mas a gente viveu isso também com os italianos também, que vieram do norte para cá e trouxeram toda essa expertise da lavoura, e eles foram inseridos dentro do processo, entendeu, cafeeiro. E, então a gente tem aí todo um contexto econômico. Juiz de Fora foi a primeira bolsa de café realmente aqui em Juiz de Fora, junto ali, talvez tenha algum acervo ali no Crédito Real, né? Tem o Dili lá para contar um pouco sobre isso também. Roberto Dili. O Roberto Dili, ele tem um pouco desse acervo. A gente, com essa lei, a gente já está movimentando alguns projetos, e isso tudo traz uma satisfação para a gente, que a gente está trazendo isso. Então o café está inserido em vários pontos da nossa cidade. Hoje no Jardim Botânico a gente já descobriu o café selvagem, a gente tem o bairro do Retiro, a gente tem aqui o bairro que a gente pode chamar aqui parte da Cidade Alta, ali São Pedro, Marilândia, aquilo tudo foi plantação de café, né? Uhum. E tem uma situação muito contemporânea agora, e breve também, para
para a gente, muito recente, né? Não, já partindo, saindo para a atualidade, a gente vê um interesse e uma possibilidade de a gente voltar com a produção de café em Juiz de Fora. Tá? Nós temos aí investidor, nós temos aí uma investidora que deixou em oculto, mas agora no contexto comercial ela vai ter que aparecer. A gente tem aqui em Matias já fazenda produzindo ali 100 sacas de café por hectare, cafés especiais. Quando a gente fala de café, a gente está falando dos cafés especiais. Dentro do contexto histórico, como você retratou, a gente tem algumas pílulas, né, que estão inseridas dentro do contexto histórico e até da nossa economia, ali o brasão dos bandeirantes, ali já teve algumas questões ali também ideológicas, mas a gente tem ali os ramos frutados do café representando parte da economia, parte da história do município. Isso ninguém tinha despertado, né? Nós tivemos aqui na esquina da Rua Alta a primeira leiteria que comercializava café, ali onde é Arpel, ali. A gente teve outras cafeterias já no século XVIII, ali para o século XIX, vindo para o século XIX, a gente teve histórias fantásticas de escoamento de toda a produção do café, uma parte da Zona da Mata, né, onde a gente vê municípios próximos aqui da gente, até Coronel Pacheco já teve café, né? Isso se perde, eu sei que é a vez do Vitor perguntar, né, mas a história é muito rica, né? Isso se perde porque a região deixa de ter essa condição climática. O que acontece que a gente tem esse declínio que hoje vocês estão tentando retomar e como seria essa retomada, né? É Juiz de Fora junto com toda a região? O que vocês estão pensando nesse sentido? Tanto, né, Marisa, que hoje, completando essa pergunta, a Zona da Mata perdeu, talvez, o protagonismo de produção em Minas para o sul de Minas, né? A gente tem cidades como Viçosa, Ponte Nova, que ainda fazem, tem grandes pés de plantação de café, mas o sul de Minas hoje está mais focado nessa produção do que aqui. Tem como retomar, né, Marisa, esse protagonismo? Sim. Como é que você avalia isso? Eu vejo uma questão mais de cultural e uma parte de logística de mão de obra, né? Hoje, quando a gente fala de café rasteiro, café de planície é uma coisa, café de montanha já é outra. Os cafés especiais normalmente são cafés de montanha, cafés montanhosos. Mas em relação a solo e clima, a gente não pesa sobre isso, a gente não coloca a responsabilidade sobre esse tema, sobre essa questão. Por quê? Até porque hoje nós temos cultivares de alta resistência. Cultivares hoje que se eu tenho uma tecnologia de irrigação, se eu tenho uma tecnologia de alimentação do solo, a nutrição do solo, que o nosso solo é rico, né? Eu tiro sempre como exemplo aqui, essa empreendedora do café aqui próxima, a gente está aqui em Matias Barbosa, né? Então eu vejo que a área dela era pasto de boi, né? E ela com 3 anos ela transformou numa produtividade ali incrível. Inclusive eu sou responsável pela avaliação do café também, fiz uma parte do treinamento lá com eles. Então eu vejo que a maior dificuldade talvez hoje seja o sistema de logística de colheita, né? Que a gente não tem uma forma mecanizada de colher café de montanha. A gente precisa de mão de obra humana, né? Então, desde que a gente tenha um incentivo daquele que quer iniciar a produção, iniciar uma lavoura de café, quer investir numa lavoura de café, ele tem um gap de retorno hoje muito alto. Por quê? Porque a comercialização desse grão, ele tomou um rumo real. Porque antigamente a gente falava dentro do conceito ainda, dentro da nossa ignorância e falta de conhecimento mesmo, a gente nunca tomou café na vida, né? A gente tomou lixo, a gente tomou coisas contaminadas, azedas, estragadas, entendeu? E que a indústria absorveu e abarcou isso. Eu queria te perguntar isso, né, Marquinhos? A gente fala muito da lei ser uma provocação ao Dia Mundial do Café. Né? Aqui em Juiz de Fora, a lei municipal, né, de autoria do Marlon, foi do café especial. Mas que café especial é esse? É o que a mãe fazia de manhã para a gente? É o café para importação? Defina para a gente, né, para quem está assistindo aqui na JF TV, o que é o café especial e o que tem de diferente dele para os cafés que normalmente achamos no mercado e em outros lugares. Ô Vitor, a gente tem uma preocupação muito grande porque a gente não pode fazer algumas provocativas até por questões éticas, né? Mas eu penso dentro de um contexto informativo, café especial, ele parte primeiramente, entendeu? Por ser especial, ele é dado por gente. Ele é cuidado, ele é gerado por gente. E ali é o princípio de tornar um café especial. Quando a gente fala de café especial, a gente teve essa preocupação dessa separação de nomenclaturas, porque a gente tinha 2 institutos. A gente tinha um instituto
que era o Instituto Internacional do Café, o Instituto Brasileiro do Café, e depois se tornou uma empresa privada, que é a BIC, né? Então, a BIC, ela não trouxe essa representatividade do café especial, por quê? Porque os associados produzem toneladas, mas de toneladas de grãos para ir para fora. A indústria, ela foi provocada nisso dentro da lavoura, né? E trazia muita dificuldade para o produtor pequeno. Por quê? Porque ele ficava comprometido com a sua questão financeira, o seu retorno, o seu payback, né? aquele retorno do lucro dele, ele nunca via, porque ele estava sempre devendo, porque ele estava vendendo sempre o café, entendeu? Para a questão futura. Então, o cara já comprava a produção dele e ele também não tinha conhecimento que ele tinha ouro. Então, quando a gente fala do café especial, primeiramente a gente fala de uma variedade, de uma espécie, tá? E depois a gente vai falar das variedades. Quando se torna um café especial, a variedade arábica, tá? Que hoje já está, a nomenclatura já está nos supermercados, inclusive, quando a gente retrata dessa especificação, dessa nomenclatura e dessa especificidade de café, que é o café arábica. Mas para a indústria existe ainda o conilon, que é o café robusto, o canéforo, né, que estão para as regiões ali do sul da Bahia, Rondônia, Pará, porque o café chegou por lá. E o café arábica foi um café que trouxe essa linha dos cafés especiais. Por quê? São cafés de baixa cafeína, cafés de altíssimo valor nutricional. A composição do grão arábica é tão rico em nutrientes, que as pessoas não têm conhecimento. A gente chega a alcançar aí, em média, aí, quase 80 nutrientes dentro do café. Fora os óleos essenciais, as substâncias, entendeu, que são vistas, que não são voláteis, por exemplo, ácido clorogênio, niacina, argilina. Então, assim, a gente tem questões proteicas, a gente tem questões, entendeu, carboidrato, a gente tem questões dos ácidos clorogênicos como antioxidante, anti-inflamatório. Então, o café é um alimento de altíssima importância. Porém, a indústria, entendeu, apagou isso. Por quê? Porque o interesse era a escala. E a escala, normalmente, entendeu, jogava o quê? Joga o que sobra, mistura com aquele que não é bom, joga dentro desse processo, se torra aquilo. Há 10 anos atrás, a gente não comprava café em grão no mercado. Hoje já se compra café em grão. Por quê? Porque tudo é muito torrado, tudo é muito queimado, entendeu? E esconde ali impurezas, esconde defeitos da própria lavoura que não se perde, né? Inclusive da varreção, né? Que vai folha, pedacinho de pau. Isso é fato, isso não é história da Caroxim. Isso é fato porque eu já acompanhei isso de perto. Eu já tive isso na mão para comprar e comercializar. Porque tinha pessoas que tinham interesse no lixo do café para fazer mistura. E hoje, né, com há mais pessoas falando do café, tem um dia como esse em Juiz de Fora, que é o Dia Municipal do Café Especial, há uma maior conscientização e com isso um maior consumo. A gente estava conversando sobre isso antes. Há mais gente consumindo cafés especiais hoje, preocupados com isso, com essa qualidade dessa bebida que é tão brasileira? Eu vejo que há uma preocupação com a questão de saúde agora. A gente já passou da questão cultural, já pulamos essa linha, já passamos dessa linha, é a questão cultural. Eu tenho feito um trabalho também de democratização e de ensinamento. Eu tive esse mês 3 encontros, 2 da AMAC e um da própria Setur, que foi responsável, está ensinando senhoras a lidar com o café alimento, não o café cultural e o café do dia a dia. E é assustador, porque as pessoas ficam assim, abismadas, e quando elas percebem essa diferença, elas não querem voltar para trás. Mas e o acesso a isso? Aí eu tenho a questão econômica. É isso que você falou, democratização é como, né? Porque é um produto ainda mais caro do que o tradicional. O tradicional não, é esse que você chama de commodity, né? Marisa, eu fico muito preocupado com essa questão dessa narrativa de ser caro e barato, né? Eu sempre falo o seguinte: você comprar lixo, literalmente, tem que ser barato, ou deveria ser de graça. Ou proibido de ser vendido. Ou proibido de ser vendido, que é o mais importante que a gente guerreia, que a gente briga. Tá? Porque se eu pegar um café de indústria e levar ele para um laboratório, vai dar guerra. Vai dar problema, porque a própria BIC ainda autoriza 1,3% de impureza ainda. Mas que impureza? Se a gente não vê que é tudo moído. Então, isso é sério. E eu falo que, da mesma forma que um grão de café tem toda uma composição que
só 7% é representatividade em cima de cafeína, que criou esse monstro, né? Esse demônio, né? Que a cafeína, que a medicina sempre condena a cafeína, né? E que, na verdade, tem outras substâncias até pior que a cafeína se ela for saturada, né? Que a gente está vendo a própria composição química, que não é só a cafeína, quando a gente fala de outras substâncias que tem dentro de algumas oleaginosas, né? A nossa preocupação é em cima disso, é trazer para as pessoas a questão econômica. Você quer pagar caro, você quer usar, eu não sei se eu posso falar nome, mas você quer usar Ozempic, você quer usar antiácido, você quer não ter um problema de pâncreas, você não quer ter a tua tireoide bloqueada, sendo que se você consumir café de forma correta, café de qualidade e café que é correto, que culturalmente o café ele foi descrito para a gente como uma bebida preta que a gente tem que acrescentar algo para poder adoçar, porque é amarga. Amarga sim, porque queima. Mas o café tem amargor? Ele tem um pouquinho de amargor, porque tem algumas substâncias que amargam, principalmente o ácido clorogênico. Então, quando eu falo em relação a valor, eu falo sobre isso. Você quer o medicamento ou você quer comprar lixo, sendo que o lixo já deveria ter sido proibido e não deveria nem ser comercializado, ou então ser dado de graça. Mas eu acho que até questão de ter o preço, a gente até vai falar sobre isso depois, internacionalmente está mais caro, está mais alto, né, o preço para se comprar o café, seja commodity ou especial, meio que equalizou o preço dos dois, né? As pessoas estão pagando mais ou menos um preço do especial, do normal, né, com o especial. Eu queria que você falasse sobre isso e também se tem alguma forma, você falou vários nutrientes que tem no café especial, se tem alguma forma, ou qual seria a melhor forma de extrair esse café para pegar os benefícios desse grão que é tão importante, sim, né? Sim, a nossa preocupação dentro desse divisor no mercado econômico, né, realmente teve esse fator, realmente, essa equalização econômica. E eu vejo que a Ásia foi um dos maiores responsáveis por isso, uma parte da Europa, mas eu vejo a Ásia como um dos principais responsáveis. Por quê? Porque culturalmente a gente aprendeu errado. Café é chá. Café, a nomenclatura, café é chá. Café não é um líquido turvo, preto, amargo, queimado e acrescentando substâncias externas para poder isso ficar fácil de consumo. Então, quando a gente entende que a cultura do café é chá, quando eu penso na China, na Coreia, Tailândia, quando eu penso nos países árabes, né, principalmente na Arábia Saudita, eles tomam chá, eles não tomam café. A gente toma café, porque a nomenclatura café para a gente culturalmente é aquela coisa preta, turva, que faz mal. Eles não, eles tomam os cafés nossos especiais de forma como chá. Tanto que os equipamentos que foram desenvolvidos para chá. A gente hoje tem técnicas de preparo com equipamentos orientais, né? Métodos que V60, um método alemão que trouxe uma revolução de filtragem de filtro de celulose, porque são bebidas de tonalidades clara, transparente, límpida, tá? É um bom vinho. Café é um bom vinho. Café é primo da uva. Eu falo que é quase irmão, que é quase que o mesmo conceito de consumo como saúde. Em relação a como preparar esse café, a gente tem que pensar num fator principal, que corresponde a 98% da bebida café, que poucas pessoas se preocupam. E isso eu tenho divulgado, eu tenho trago pesquisas, eu tenho provado, eu tenho feito sensoriais, é o que está na sua frente. A água. Quando eu falo de água, eu falo de pureza. Eu falo de limpidez, eu falo sem odor, eu falo sem processo químico, sem metais pesados. E é assustador, por quê? Porque as pessoas que são contemporâneas, elas têm o costume de pegar a água da torneira e ferver. E aí é assustador quando a gente descobre que água tratada, ela tem processo químico. Tem cloro. Ela tem o cloro, que é o veneno do café, ela tem o flúor, e ela tem substância que nós excretamos dos medicamentos que consumimos, que não são retirados. Então, quando eu falo sobre isso com uma senhora, eu falo com ela, por que a senhora não tem uma talha de barro dentro de casa? Que é o melhor sistema de filtragem do mundo e mineraliza a sua água, para não perder o contexto nutricional do seu alimento, que corresponde a mais de 80% do nosso corpo.
Então, alcalinizar o nosso corpo com café, a gente tem que ter aqui uma boa água. Então, esse é o principal fator. E a receita básica, que sempre tem uma receitinha de 1 para 10, 10 gramas para 100 ml, e a gente vai tendo essas referências dos cafés que hoje, entendeu, estão tomando o mercado, estão tomando a consciência, e a própria indústria também teve que se movimentar, que ela estava perdendo o mercado interno e indo, os pequenos produtores não querendo mais mandar cafés para as cooperativas. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. A gente está conversando aqui com Marcos Salles, especialista em café, barista, e no próximo bloco a gente vai ver como é que tudo isso reflete no consumo aqui em Juiz de Fora, uma cidade que já está ficando conhecida por suas cafeterias. É só um minuto, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Nosso tema de hoje é o café. Estamos celebrando o Dia Municipal do Café Especial aqui em Juiz de Fora, que é o dia 24 de maio. Conosco, Marcos Salles, que é barista e especialista em café, e Vitor Carneiro, jornalista, coordenador da JF TV. Vitor, começa esse bloco. Estávamos conversando aqui em off, aí eu lembrei de uma frase que Murilo Mendes dizia que Juiz de Fora é uma ilha cercado de pianos por todos os lados, né? E a gente está vendo isso com cafeterias hoje em dia. Um aumento muito grande no número de cafeterias, da experiência da pessoa sair numa tarde ou numa manhã, sentar com os amigos, conversar, tomar um bom café. Na sua avaliação, por que isso está aumentando tanto? Esse desejo por ter um espaço só para tomar café, para conversar? E você também dá consultorias para essas cafeterias, né? Quais são os desafios que você enxerga para quem quer empreender nesse ramo, quem quer ter uma cafeteria em Juiz de Fora ou em outra cidade também? Vitor, às vezes a gente esbarra em certas situações que a gente entristece realmente, a gente fica muito preocupado porque há um anseio de um resultado financeiro, de um investimento, isso é óbvio, né? Que é alto, né? Que é alto, ele não é tão barato, né? Hoje eu falo que para você estruturar uma boa cafeteria, que não... A gente tem que entender o seguinte, nesse princípio, né, dessa sua pergunta. A nomenclatura cafeteria, na verdade, seria uma casa de café. Ela não é uma doceria, ela não é uma loja que concentra um volume maior de alimentação e que tem o café como complemento secundário. A nomenclatura cafeteria eu entendo como uma casa de café. O protagonista é o café, porque o café já é um alimento. E o que vem de complemento para isso? Então, eu sempre pergunto no início das minhas consultorias, o que você quer? Você quer uma casa de doce? Você quer uma brancheria? Você quer uma cafeteria? Ou você quer tudo junto, tá? Por quê? A gente tem que entender que o café, nessa questão do protagonismo, ela vem nessa tendência pós-pandêmica de lugares onde você recebe afago, onde você recebe ali um momento dentro do contexto urbano, um espaço onde você tem a paz. Na história do café lá em Constantinopla, que hoje é Turquia, né? O início das casas eram para isso. Ela começou como lugares para bater papo, lugar para se discutir, lugar para meditação, lugar para leitura. Depois é que foi se transformando dentro de um processo já do entretenimento, que aí criou-se as casas de show,
né? As moças, né? As serviçais, e isso é muito claro e muito transparente na evolução da história das cafeterias, que eram chamadas cavecanes, né? E a gente vê que ainda tem isso lá dentro em Constantinopla. Inclusive, um colega meu foi lá e filmou todo o acervo histórico das primeiras casas de café lá na Turquia. Foi bem bacana também. E a gente vê isso na nossa cidade. Eu vi um crescimento muito grande porque eu fiz um provocativo muito grande sobre isso. Eu fui o primeiro, eu fui o pioneiro a trazer uma casa de café. Uma casa de café no centro da cidade, onde a gente contava a história de um verdadeiro café italiano. Porque quando a gente fala de café, a gente sempre imagina, dentro de toda a estrutura que o café começou lá em 98, 99, a gente tem essa história do café surgindo no Brasil e casas que traziam simplesmente a técnica italiana, que é do café expresso. Que surgiu a profissão barista. Então, eu gosto de trazer sempre o contexto natural do acontecimento para a gente retratar e contextualizar os dias de hoje. Barista é uma profissão, mas não tem nada a ver com bar, com bartender. Barista é um especialista na etimologia, é um especialista que tira uma bebida sob pressão de bar. Então, barista é essa nomenclatura dessa profissão. E que vem já tentando ser homologada e entrar dentro do processo, inclusive de reconhecimento pela CLT, e a gente ainda briga com isso ainda. Eu fui talvez um dos primeiros participantes da primeira associação de baristas do Brasil, e depois isso morreu. Hoje não é reconhecido como profissão. Hoje não tem esse reconhecimento, entendeu? Tem atendimento balconista. É uma coisa chata a gente se esforçar, investir muito, ter cursos. Hoje, para você desenvolver uma profissão de barista no completo, para mim ser um key grader, um provador de café, ou um analista, um avaliador de café, eu gasto em torno de quase 30 mil reais. Isso fazendo cursos e comprando ferramentas, né, que a gente tem ferramentas sensoriais. Então, para te responder, Vitor, a respeito dessa evolução do café dentro de fora, isso foi dentro de um contexto a nível nacional e inclusive mundial. Mas eu fico muito feliz, não tem mais essa questão de vaidade mesmo. As pessoas às vezes pode torcer beicinho, né? Que Juiz de Fora tem essa questão também, né? Às vezes a gente tem pessoas que tem muito dodói, né? A gente não... Mas eu fico orgulhoso porque eu fui o protagonista disso. Uhum. Fui eu que dei esse start, fui eu que trouxe a primeira cafeteria no sentido italiano para dentro de Fora, primeira máquina de café expresso. E vocês acabaram criando uma associação, um clube também, né? Não sei como é que está isso hoje. Ainda existe? Vocês foram criando esse hábito aqui. Eu já te entrevistei uma vez, você disse que Juiz de Fora, acho que foi ano passado, Juiz de Fora tinha 62 cafeterias. Não sei como é que está isso hoje. Estou chamando de cafeteria, mesmo você tendo colocado casa do café. Porque acho que a cultura nossa é isso, é o café e alguma coisa para comer, né? E, geralmente doces, né? É o momento aí de lazer em que o café entra, muitas vezes, não como o centro, né? Mas como coadjuvante. Mas é possível fazer essa mudança? Como é que você vê isso hoje aqui? Eu vejo por um piloto que me confortou muito. De eu ter uma pequena loja hoje, que eu relutei para abrir de novo, e lá tem 4 cadeiras, eu recebo lá 8 pessoas. Mas que 8 pessoas saem de lá felizes. Saem de lá, assim, agraciadas. Por quê? Porque eu ofertei para ele um bom café. Isso, para mim, eu vejo que é um novo gap desse negócio. Eu vejo que é uma constância isso. Em 15 dias, elogios cara, que coisa fantástica, que coisa bacana. Por quê? Hoje eu moro no estúdio. Desculpa falar um pouco da minha questão pessoal e particular, mas eu moro no estúdio de 34 metros quadrados. Hoje eu tenho a minha loja lá como a sala da minha casa. E isso traz essa energia, essa frequência. E eu vejo, Vitor, esse crescimento das cafeterias dentro de Juiz de Fora, eu vejo no momento também que teve aí, eu acho que deu vamos dizer assim, não foi o start, mas foi um up pós-pandêmico, que as pessoas ficaram muito presas e tiveram que mudar seus pensamentos, seus comportamentos. A gente está vendo isso muito claramente, sabe? E eu vejo que todo mundo necessita realmente desse cuidado.
E as casas de café realmente foram isso, enquanto senhora. A população cafeeira, de cafeteria, de loja de café, 98% é mulher. São as mães que sofreram, as senhoras, a gente vê uma alteração de consumo na faixa etária, a gente está vivendo uma expectativa de vida bem melhor, isso está crescente, isso é fato, né? A gente vai ter uma redução aí na população em termos de novas criações, eu vejo que as pessoas não querem filho. Mas as pessoas que ficaram, entendeu? Elas estão tendo essa lacuna. Eu falo que é um vácuo. Elas precisam estar juntas de novo. E é nada melhor do que você não precisar levar para dentro da tua casa. Vai para dentro da cafeteria, vai ter papo. Encontro na casa de café. Encontro na casa de café, cara. Mas Entendeu? vamos voltar na questão do barista. Você começou a falar, não é uma profissão reconhecida. Conversávamos aqui também, o café é um produto muito valorizado mundialmente. Né? A gente sabe que já existem algumas legislações e a União Europeia está cada vez mais de olho em tudo, rastreando de onde que vem esse café, não pode ser de área desmatada, tem toda uma preocupação com a mão de obra ali. E com o barista, né? A gente precisa valorizar mais esse barista em sua hora trabalhada, na profissão, na qualificação. Conversávamos disso aqui também, né, Marco? Eu vejo que é um alerta, porque eu tive uma situação que me desagradou demais, de saber valores que não são palpáveis para esse profissional que é muito jovem. Mesmo ele tendo a idade, a maior idade, não é menor idade, mas mesmo que fosse menor idade, eu acho um absurdo ter profissional aí tá recebendo, vou falar em números, em torno de 13, 14 reais a hora trabalhada. Isso para mim não é justo. Isso não é certo, porque são eles que são a ferramenta de estarem colocando um produto de qualidade como um cappuccino, que é o famoso cappuccino, que é um bom café expresso retirado, extraído, ou talvez um método filtrado, ele já teve essa técnica, ele trabalhou com alguém, teve essa técnica, tá? Eu falo muito nessa preocupação, porque a minha preocupação é formar, passar conhecimento e desenvolver profissional. Dentro do meu contexto social, eu sou muito preocupado em relação a isso, porque eu vou passar, eu vou embora, a qualquer momento, entendeu? Não estou aqui, e aí? Como é que ficou isso? Como é que ficou esse legado? Como é que ficou essa estrutura dentro do meu município, né? Eu quero falar até para o telespectador, eu amo meu município, eu amo minha cidade. Eu sou apaixonado na minha cidade. Eu amo Juiz de Fora. E não sou juiz-forano. Você é de onde? Eu sou do Rio. Mas adotou Juiz de Fora e faz essa luta toda do café. Tudo pelo meu município, porque ele me abraçou, ele me deu tudo. Eu falo que meu município deu até as coisas mais especiais que eu tenho na minha vida, que é minha esposa e meus filhos. Então, o Juiz de Fora, economicamente, foi fantástica para mim. As amizades e a estrutura que eu tenho aqui no universo, até nesse universo já meu do café, o Juiz de Fora que me deu. Eu já tive para fora, já fui em algumas regiões aí, mas até dentro do Brasil ou internacionalmente, mas Juiz de Fora é Juiz de Fora. Juiz de Fora é meu município, Juiz de Fora é minha casa, Juiz de Fora é meu ninho. E aí, voltando, né, para esse ninho onde estão as cafeterias, é possível hoje esse equilíbrio de tentar valorizar o café, de tentar também ter preços ali que consigam levar essas pessoas a conhecerem mais essa bebida? Como é que a gente equilibra hoje, né, as cafeterias com os preços do café, né, com os problemas de safra que nós já tivemos? Como é que funciona toda essa economia aí? Marise, eu tive um provocativo em 2005 e 2006, quando eu abri a porta realmente dessa cafeteria estruturada. Café era servido no copo de Figueiredo a 34 centavos. Eu já cheguei com café especial a 2,50 na época. É altamente lucrativo. Porque se eu retratar 12 gramas de pó moído, vou colocar 10 gramas que a gente vai fazer uma conta rápida e básica aqui. O café pode custar R$200. 10 gramas de café vai custar R$2. Eu só vou utilizar água. Ô Marco, mas aí o seu CMV, custo disso, água, luz, que para você extrair em 40 segundos uma bebida de 40, 50 ml, não tem nem cálculo para luz. Então o café ele gera um lucro em torno na xícara de 2, 3, 4 mil %. Aí você
pega uma pessoa que fez um investimento, que a maior preocupação dela é a estrutura humana, e esse empresário não compreender, de não valorizar isso, é preocupante. A gente tem... Desculpa, Vitor, eu tô muito curiosa com todas as questões. A gente tem lugares em que a gente vai comer e se for ruim, a gente não volta. A gente tem lugares, a gente vai tomar café e se for ruim, a gente não volta. A gente já tem isso. Porque assim, a gente está falando que é coadjuvante, mas você vai num lugar, tem que ter o café, né? Tem que ter um bom café. Não sei se vocês voltam no lugar onde o café é ruim. E outra pergunta, como saber se o café é bom, é de boa qualidade, boa procedência ou não? O pulo do gato, o segredo, a gente fala que é sempre pelo sensorial, que cada um tem uma biblioteca sensorial. Mas quando eu não tenho uma referência de algo que é bom, eu defino ela como qualquer coisa. Então, a nossa função na preparação dessas consultorias é trazer sempre essa referência para essas pessoas, né? Para que elas transmitam, entendeu? Essa referência de o que é bom, o que é ruim, o que é agradável ao teu paladar. O que é o contexto dessa rastreabilidade de saber o que é um café bom? Né? Essa matéria-prima, a princípio, a gente tem ferramentas muito claras. Né? Primeiro, café não pode te incomodar. Café não pode trazer esse amargor inquieto dentro do teu contexto palatar. O que a gente quer é trazer algo, entendeu, que te agrade e que o olfativo responda no teu consciente dentro da tua questão cognitiva, é que o sabor tem que ser representativo com o olfativo. Então, dá para identificar? Dá. Eu apresento para vocês um momento em que eu chego para as pessoas e falo, cheira isso aqui, cheira isso aqui. A própria pessoa, ela vai entender o que o cérebro dela registrou de bom ou ruim. Uhum. Eu não preciso ter muita apresentação técnica, físico-química, entender do que é um café bom e o que é um café ruim. Então, o olfativo é muito importante. E a questão palatável, simplesmente fantástica, porque mesmo estando bloqueada, mesmo estando ainda com essa anestesia, né? É uma questão anestésica que a gente não criou esses hábitos, né, de desenvolver isso, né? Que as nossas bibliotecas, eu falo da questão gustativa, do sensorial, ela é muito pequena. É muito pequena. Mas olha que lindo, eu tomar um café que eu senti gosto de laranja nele, natural. De eu tomar um café e cheirar ele, cara, chocolate puro. De eu pegar um café, entendeu, e colocar na mão assim, fazer aquela questão do olfativo, do visual, aquele café marronzinho, clarinho. Quando você cheira assim, gente, é garapa. É rapadura. Você falou aqui do robusto, né, e falou do arábico. Mas dentro desses cafés tem várias classificações. E a gente tem o café que é chamado de gourmet, o especial, né? A gente tem várias... A BIC, ela tem essa representatividade, porque ela foi obrigada a trazer isso até para a questão de comercialização, tá? A gente vive um momento de transição, que são os cafés hoje que a gente considera café superior. A gente tem os cafés gourmet, a gente tem os cafés que o pessoal classifica como especial, mas a gente também tem os cafés super especiais, que são os cafés mais raros, são os cafés de fermentação, de indução, são os cafés, entendeu, que deram representatividade na hora da avaliação, porque a gente tem uma escala de avaliação para isso. A gente tem, isso não nasce, não acontece, né? Como seguir isso, Marco? Como acompanhar isso? Acompanhando sempre quando você toma um café que vai te agradar e ele vai trazer algo especial para você, você nunca mais quer voltar naquele outro que é ruim. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco, entender melhor como é que é essa classificação, até o 5, né, do 1 a 5, e entender, vamos perguntar para ele se é uma heresia tomar açúcar com café. É no próximo bloco.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, conversando com Marcos Salles, que é barista e especialista em café. Estamos falando dessa bebida que é a cara do brasileiro, né? Conosco aqui também o jornalista Vitor Carneiro. Consumidor de café. Consumidor de café. Eu sou consumidora de café, mas eu ainda preciso aprender muito. Inclusive a pergunta que eu fiz no bloco anterior. É possível tomar café especial com açúcar ou é realmente uma heresia? Então, Marise, quando a gente entende esse alimento, o café, ele, na verdade, ele vem de uma semente, de um fruto, onde a concentração de açúcares, né, que a gente vai falar até sobre essa questão do carboidrato, né, que são os açúcares do café, a sucralose, é tudo. A composição dele é fantástica nesse conceito de sólidos solúveis, né, que a gente chama total de sólidos solúveis, onde tem ali os açúcares, concentração ali, eu vejo que é muita. Isso, partindo da nomenclatura desse fruto, quanto maior a maturação e quanto mais lenta essa maturação, por isso os cafés de altitude eles têm essa maturação mais lenta, mais alcança essa taxa de açúcar. Isso torna o café especial, tá? Porque quando eu pego uma semente com a concentração de açúcar, ele vai me dar uma possibilidade, entendeu, de caramelizar esses açúcares na torra, que é o cozimento do café. Daí já é um princípio de uma avaliação onde vai alcançar essas pontuações hoje que as pessoas às vezes têm dúvida, confunde muito com a avaliação da ABIC e conflita com as avaliações, entendeu, da Associação Internacional de Controle, que tem esse domínio sobre essa tabela de avaliação. O café é uma bebida muito pessoal. Eu não vejo nenhum incômodo você adoçar seu café, até por uma questão de doçor. Cada um tem uma biblioteca, cada um tem uma referência de paladar, de questão sensorial. Mas quando você acrescenta algo nesse suco de fruta quente, que é o café, você muda o paladar. Você muda a estrutura de uma bebida que você pode ter a oportunidade de ter outros sensoriais além do açúcar. Eu falo na questão cítrica, por exemplo. Né? Eu consigo achar a maçã verde, eu consigo achar... É como tomar o vinho... Exatamente. Como é que chama aquele vinho que... Exatamente, vinho Maria. mais doido. Quem está acostumado vai ver que aquilo ali só atrapalha. Eu vejo que a gente ainda tem que aprender muito com essa questão cultural, né? E tomar conhecimento, porque é uma questão também alimentar. Eu vejo que o nosso aparelho que a gente tem ligado ao nosso sensorial cognitivo, que é a nossa língua, a nossa boca, né? Por onde entra esse alimento, a gente tem que começar a treinar isso de uma forma ou de outra, porque senão a indústria vai tabelando isso como uma coisa normal e você vai perdendo a sensibilidade de parar. Por isso que eu acho muito importante esse volume de casas de café. É um momento para você parar e de se alimentar. Aquilo que você não faz na sua casa, que se perdeu, né? Eu converso com algumas famílias, tenta resgatar isso. Senta em casa, faz um café com calma, toma um café, desliga isso do automático, desse mundo louco, dessa coisa que está exacerbada, está chata. E em casa tem método para fazer esse café? Tem um coador especial? A parte do sistema de filtragem, hoje eu estava até lendo sobre uma mulher que revolucionou essa questão do preparo do café, né, que foi a nossa Melita, né? E a gente pensa o seguinte, sempre tem uma forma de você fazer um bom alimento e preparar uma boa bebida, sempre tem. Com relação às questões de pontuações, a gente vê os cafés especiais subindo o nível da régua, aonde também se mudou essa tabela de avaliação ano passado, que a gente chama de CVA, né? Porque os cafés eram avaliados mais pelas questões intrínsecas, de eu estar ali com a bebida, provar, avaliar, ver aquilo tudo ali e sentir o olfato, o gustativo, o visual, entendeu? E eu ter essa avaliação e encontrar uma bebida ali de pontuação alta, né? Que os cafés especiais, os cafés super especiais, eles partem da nomenclatura de 80 para cima, 84 que eles colocaram, né? Para cima, né? Numa escala de 1 a 100. Isso. Escala de 1 a 100. Para baixo de 84, aí já são os cafés gourmet, superior, café tradicional que a gente chama, né?
Mas os cafés, quando a gente retrata nessa especificidade do Arábica, eles vão alcançar pontuação até 93, acho que foi a última, se eu não me engano aqui, 93,70 e alguma coisa, entendeu? Foi o café do sul de Minas. Teve um café aqui do Caparaó também que alcançou essa pontuação, fantástico, tirou em primeiro lugar aí em nota Cup. 100 ainda não teve, né? Café nota 100 ainda não teve, Vitor, porque agora vai mudar mais ainda, né? Porque como eu estou falando sobre essa questão da mudança do CVA, que isso foi uma determinação da Coffee Species Association, Specialty Coffee Association, então quando a gente vê que a SCA se movimentou para isso, ela está pensando também nas questões extrínsecas. Por quê? Porque é comportamental. Você beber uma bebida, ela tem que trazer para você uma referência. Beleza, tá, tudo bem, eu tenho uma escala, eu sei, uma roda de sabores que já é apresentada para mim como uma questão intuitiva, né? Eu tenho ali sabores de remédio, de borracha, de petróleo, até ali, tudo ali dentro ali. Se eu encontro isso dentro do café, já não é mais uma bebida saudável. Aí quando eu encontro frutas, quando eu encontro oleaginosas como amêndoa, castanhas, entendeu? Floral, muito floral, né? Essas questões olfativa e gustativa. Então, quando eu tenho isso como referência, eu já começo a pensar, entendeu, em algo, como que eu vou fazer isso em casa, onde eu tenho esse acesso, né? Graças a Deus, hoje a gente tem. Graças a Deus a gente está alcançando. Mas a gente vai bater naquela questão ainda da cultura de preço e valor, né? Um café de boa qualidade hoje passa de R$100. Tá, joinha, beleza, tá? Faz as contas, faz a matemática, entendeu? Que o café ruim você prepara e joga fora. O café ruim, ele te faz mal, ele vai te induzir a até uma restrição médica, porque você está tomando um lixo, está tomando uma coisa contaminada. O café especial, ele já é obrigatório ter rastreabilidade. Eu sei de onde vem, com quem preparou, quem que torrou, quem que cozinhou, quem que botou no mercado, quem que está ofertando isso para você. São hábitos diferentes, você está falando aí, eu estou pensando, a gente acorda de manhã, doido para tomar um café, tem o café da cafeteira, que fica ali na cafeteira, isso é a tradição. É a dona de casa, e em algumas cidades, né? No interior de Minas, nós somos no interior de Minas, muita gente ainda adoça, isso é uma tradição. Esse café especial é uma outra tradição, é um outro jeito de consumir, você vai consumir como se fosse um vinho ali, sentar, degustar aquilo. São coisas diferentes, são culturas diferentes aí. Marisa, nessa pergunta também, e agora existe aquele café de cápsula, né, que você coloca numa máquina pequena, não precisa moer, às vezes você compra café para o ano inteiro, né, tem algumas promoções. Sim. Esse café, ele também é especial? Ele é um café industrializado demais? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vou responder primeiro da Marisa. Se eu trago essa liturgia, né, esse até processo... porque eu falei no início do programa que faz parte da nossa cultura. Que cultura é essa? Isso que eu queria que você falasse. Se eu trouxer isso muito elitizado e com muita técnica, com muito padrão, eu descaracterizo, entendeu? Aquela questão que eu falei, que é a questão de manter a calma e de ter esse conhecimento, de manter a cultura também, que eu acho que é importante. Cultura a gente não pode apagar, mas se pelo menos eu aprendo a fazer um café tradicional, tá? Que seja de uma forma correta, eu já tento amenizar um pouco isso, essa questão, entendeu, da contaminação e da forma errada, que é aquele princípio da água que eu falei, né, no bloco anterior. Sim. Que é a questão da água e a questão de a água ferve, a água não ferve. Não, a água pode ferver. Eu só não vou pegar uma água fervente em ebulição e jogar dentro do alimento. A mesma coisa é o tempo de cocção de uma comida. Se eu botar muita energia nela, eu vou saturar ela, eu vou estragar ela. Então, assim, eu não preciso ter toda essa técnica, mas eu preciso de ter alguns padrões e algumas regras, entendeu? E que eu vou amenizar essas variáveis. Então, eu penso assim, um bom café coado, ele precisa de uma boa água e eu preciso principalmente, entendeu? Tirar o lixo químico daquele material que eu estou utilizando. Se eu uso um filtro de papel, eu tenho que lavar o filtro de papel, que ele dá gosto de celulose, dá gosto de revista, dá gosto de jornal. Qualquer tipo de filtro. Tem que lavar? Tem que lavar, tem que passar água quente nele. Por isso que eu queria trazer essa questão da casa, tá? Então, para quem está nos assistindo, né, o que pode fazer para melhorar? A pessoa compra, né, um café, mesmo que não seja ele especial, mas que seja um gourmet, que seja um superior, como que ela vai degustar da forma mais saudável, digamos assim? A variável principal para mim é tirar o máximo que você puder de impureza daquele momento do preparo. A gente parte para a água, a gente parte para o método que a gente está acostumado a fazer, que é da Dona Melita, né?
Com coador de plástico? Coador de plástico. Eu tenho que ter cuidado para não ficar saturando aquilo ali, jogando água fervente, entendeu? Também, né? Não pode ferver a água. Então eu pego o coador... Pode ferver. Eu só não posso pegar essa água em ebulição e jogar em cima do alimento. Não queima o grão. Ele não queima, mas ele pode tirar substâncias, extrair substâncias, entendeu? Que não são legais. Então, peraí, eu desligo a água depois de fervida, espero um pouquinho. Não, o tempo que você desliga, que você vai até o café, se ele não estiver borbulhando, ele está na temperatura de 96 ali, 90. Eu gosto de fazer café com 94, 90 graus, entendeu? Que eu sei que eu espero ali uns 2 minutinhos. Antes de borbulhar? Não, eu deixo, posso até deixar ferver, mas eu deixo ali, parou de ferver ali, eu já sei que a queda é muito rápida. E na hora que eu jogo isso para fazer essa absorção ali, para fazer essa, que a gente chama de primeira infusão, né? Aquele processo da infusão imediata ali, não joga a água toda, joga um pouco de água, deixa aquele pó ser absorvido pela água, dá um tempinho de 1 minuto, 1 minuto e pouquinho, depois você vem o fluxo constante, jogando a água por cima ali. Não precisa também ficar mexendo o tempo todo, entendeu? Por quê? Porque esses filtros da Melita normalmente é um furo só, e ele é cônico, e ele tem 60 graus ali também. Eu não preciso estar fazendo esse círculo da água. Por quê? Porque é por peso, né? A água vai fazer o fluxo por peso. Por isso que é importante a gente ter uma água leve também, para não atrapalhar essa extração. Que se eu atraso essa extração também desse café, ele vai trazer problema também para mim. Inclusive, bastante diferença palatável de sabor, tá? Respondendo a pergunta do Vitor, né, nessa questão das cápsulas industrializadas, a gente teve muita preocupação, por quê? Porque teve alguns países da Europa que proibiram. Porque gerava que quando você pressiona um café moído, mas ele tem vida ainda, ele tem umidade, ele está gerando ali gases, e esses gases não são legal. Ele fica ali preso ali. Tanto que as cápsulas eram de alumínio, entendeu? A Nespresso que tinha essa patente, ela foi quebrada com um período muito curto também, e foi o maior gap, o maior player de comercialização. Você botar 8 gramas de café e vender a 4 conto. R$5, R$3,50 na época, as cápsulas, entendeu? Então, assim, ali é perigoso. Por quê? Porque eu estou em contato com alumínio. Mas o alumínio cria fissura, vai criar um gás ali, gera ácido, um gás preso ali, aquilo ali traz uma contaminação e um café horroroso também. E eu acho que eles falsearam bastante, porque eles contaminaram o café injetando substâncias aromáticas, uma série de coisas. Que pensa comigo, para me manter todas as variáveis da comercialização da cápsula, cada uma com sabor, cada uma de uma região do mundo. Cara, eu preciso de trilhões de toneladas para fazer isso. Então, o que eu faço? Eu aromatizo. Que aí eu dou nuances extra forte, intenso, médio intenso, e aí eu vou criando. Entendeu? Essas nomenclaturas. Artificialmente você cria um café que o padrão não existe, né? Que não existe. Mas hoje tem cápsulas com seriedade aí, né? Mas eu não sou muito a favor das questões dessa coisa muito... inserir café como leite, como outras substâncias dentro de embalagens que têm metais pesados. Vou fazer uma pergunta alumínio, que eu sei que plástico, eu não sou muito a favor. É uma preocupação sua também, né? Que é a parte ambiental. A gente fala de cápsula, isso gera um lixo enorme também, um resíduo plástico que, né, a gente sabe que tem 400 anos para voltar à natureza, né? De fato, de forma responsável. E o resíduo do café? Tô com aquele pó, a gente está fazendo um beabá de como fazer um bom café, né, Marisa? Fiz o café, tem aquele pó, eu posso jogar fora na lixeira de forma normal, algumas pessoas usam para planta, né? Qual que você sugere para a gente? Então, Vitor, tem empresas aí, já tem acho que umas 2 ou 3 startups, se eu não me engano. Inclusive tem uma na Alemanha que foi fantástica, eu tirei a ideia deles lá. Eu tinha um sonho, né, de pegar esse lixo, pegar essas toneladas desse lixo e produzir roupa, sapato, boné. Já estão fazendo. É possível? É possível. Entendeu? Com pó de café. Com pó de café. E tanto é que ele também ele tem nutrição ali ainda não gerou tanto fungo, né? Porque ele ainda está um pouco conservado, que quando ele gera fungo também, aí ele vai virar um substrato, né? E esse substrato você pode misturar e usar na lavoura. Ele, na verdade, é um remédio. Eu falo que ele é um... Como é que fala, né? Eu vou aplicar isso de forma correta? Vou. Eu quero aplicar numa horta? Posso aplicar.
mas eu tenho que ter uma medida para isso também, que não é jogar o café direto. Eu tenho que fazer essa diluição dessa substância, entendeu? E borrifar. E tem um tempo para você borrifar também, não é todo dia que você vai borrifar. Tá? Então, o café, inclusive os cafés especiais retirados, eu já tive pessoas que já aconselhei deixar refrigerado na geladeira, aquelas borras que saem das máquinas, né? E depois fazer uma esfoliação na pele, no cabelo, hidratação no cabelo. Por quê? Porque tem ácidos, óleos essenciais. Então, ele é importante para a pele e para o corpo também. Ou seja, tudo tá? se aproveita do café. Tudo se aproveita do café. Eu tenho um devaneio, não sei se é devaneio que eu posso falar, talvez uma questão mais profunda, de trazer uma realização de tirar esse lixo que sai das cafeterias, das nossas lojas aqui, e transformar isso em alguma coisa. Talvez até em substrato de planta, entendeu? Fazer os saquinhos de substrato. Eu preciso alcançar alguém. O que tem para o futuro do café? O que a gente, o que está tendência? Tem alguma coisa, novidade para as cafeterias, para o mercado, para o consumidor? O que a gente pode prever aí? A gente sabe que vai ter uma safra melhor, super safra, inclusive aqui na região, né? O que a gente pode prever? Eu vejo... Em matéria de tudo, de consumo, né? Sim. Economicamente, a gente pode falar que talvez os valores que equalizaram agora, que são comercializados, eles não vão cair. Ah, café vai baratear. Não. Se baratear muito, a gente sabe que não é café. Isso aí é fato. Tá? A gente já tem isso como referência. Né? Eu vejo uma possibilidade, talvez, aí dentro do contexto econômico, de uma hipervalorização do café dentro do mercado internacional, que vai refletir na gente aqui também. Mas os pequenos produtores já tomaram consciência disso, que eles entenderam que eles têm a possibilidade, entendeu, de ter resultados muito maiores em questões financeiras, ele retendo esses microlotes e comercializando esses microlotes. E a gente quer apoiar isso. Né? A gente quer trazer isso de uma forma muito saudável, não muito elitizada, mas com acesso a todo mundo. Por quê? Eu não preciso comprar 1 quilo de café, eu posso comprar 100 gramas, 150 gramas, 250 gramas. Eu vou viver uma experiência tomando uma bebida café como padrão, na linha especial, e tendo experiências diferentes o tempo todo. Na questão de novidade, eu vejo que, para mim, foi uma coisa bem bacana, fantástica. Eu falo que café não conseguiu, entendeu, conciliar com bebida alcoólica, e agora com essa redução do consumo de bebida alcoólica, que a gente tem essa ciência aí, a gente sabe disso, há uma população preocupada mais com a questão de saúde, né? O vinho não vai refletir tanto, que o vinho é mais saudável, você não consegue comprar e ficar bebendo 10, 15 garrafas, mas eu vejo aí uma preocupação até com o mundo cervejeiro, né? que vai ter uma queda, isso aí já é fato. Eu tive com pessoa conversando aí, e tem a questão também dessa agulhinha aí que está fazendo um milagre aí, o pessoal que está controlando aí a questão de saúde. Eu não vou tocar nisso, que isso é muito polêmico, mas eu falo que eu tenho essa agulhinha mais natural. Bebo um bom café. Café acelerador metabólico, emagrece, tá? Pronto. Mas eu vejo a novidade como wellness, uma questão preocupada com bem-estar e saúde. O café está inserido dentro desse mercado e pegou todas as idades. E dentro do futuro tem os seus projetos, né? O Festival de Café. Conta pra gente o que você está... Eu estou aí militando aí, junto com a turma aí, vindo aí com o legislativo, o executivo também. A gente tem que envolver o poder público, não tem como. Militando na possibilidade de realizar o nosso primeiro Festival de Café. A gente teve alguns probleminhas aí burocráticos e tivemos que adiar a data, que seria durante essa semana. Mas alcançamos aí um projeto junto com o Convention, que acabo estar envolvido lá com o Convention Bureau, que eu sou diretor de marketing lá também, lá, junto com a Thaís. E a gente está tentando viabilizar, através do Convention, entendeu, o Festival de Café também. Tem até uma verba aí que a gente foi agraciado dentro de um projeto de verba de fomento, né, que a gente alcançou aí 9,7 no projeto, e tem toda uma estrutura que o sonho era realizar esse festival no Parque Alves. Então, ele está programado para setembro. Que legal, vai ser no Parque Alves. Então. Ele está para sair. Já tem data ainda não? Então, eu tenho até o dia 31 para realizar esse projeto, tá? Porque senão a gente acaba perdendo esse time da verba e fica ruim. A gente também tem uma verba de emenda aí do Marlon, que nós fomos agraciados com ela também para fazer essa complementação. É um projeto. Agora está acontecendo um projeto em São Paulo agora de festival que foi totalmente diferente, não teve barraca, não teve nada. É totalmente humanizado e é dinâmico. Você vai nos lugares, nas cafeterias, eu quero tentar ver se eu faço alguma coisa semelhante. E a gente também está com uma casa agora de café,
né? Aqui na Galeria Golden Center, ali, essa galeria como referência fica perto da calçada ali do Procon, ali, na Avenida Itamar Franco, ali no 1010, que é uma galeria que sai da Itamar Franco e sai na Rio Branco ali. Na Rio Branco é 27 e 21, se eu não me engano o número, do lado ali do banco ali central, aquele banco do Bradesco da esquina ali, para dar mais uma referência. E a gente está querendo fazer uma ação semana que vem, na Semana do Café. Nós vamos estar com a distribuição na parte da manhã de café gratuito lá para as pessoas, café especial. Nessa semana, então, vocês vão distribuir o cafezinho. O café lá, e eu quero a presença de todos lá, se for possível, a sua também, Marisa. Ah, que legal. Passar por lá, o Vitor já está. Estaremos lá. O Vitor já está inserido. E só para a gente encerrar, né? Eu queria que você desse uma dica, né? Qual que é o primeiro passo para que as pessoas aprendam a apreciar esse café especial, esse café que é saúde, exemplo de saúde, né? Sinônimo de saúde, e não aquele que a gente toma com preocupação, né? Preocupação de subir os índices de cafeína, né? Esse café que é esse que você defende tanto. O café arábica, né? Que eu trato café arábica, o café Conilon, ele chega a quase 6% de cafeína, né? O café arábica, de forma correta, de forma bem preparada, não passa de 1,5% de cafeína. E o café, de forma tratada especial com alguns métodos, eu tomo o café como chá para dormir. Que eu acabo com esse estigma e quebro esse paradigma. Eu tomo café para dormir. Por quê? Que aí eu vou te dar uma condição técnica e nutricional e química. O café tem uma substância que tem uma vitamina que a gente chama de PP, que é uma vitamina que está na escala B, Provence Pellagra, e ela, na verdade, ela tem uma função, entendeu? Que a gente chama de antagonista de opioide. Por isso que eu falo que o café também, ele trata com dependência química e ansiedade. E o café, na verdade, ele também tem algumas substâncias, como potencial ácido clorogênico, a questão do Alzheimer. Café cuida fígado, diabetes tipo A, entendeu? E mantém um controle, que são os açúcares naturais. Então, assim, ele é rico, né? É um alimento rico. Como que eu consigo alcançar isso? A preocupação sempre vai ser a água, o método que você vai fazer, tá? E sempre comprar um café com rastreabilidade, tá? Acha-se no mercado, acha no mercado, acha. Não olha preço, olha valor, né? Olha valor, que o valor ele vai te dar uma referência, tá? Eu não posso citar aqui marcas, mas eu poderia muito bem citar marcas também. Mas eu posso pecar nisso e tá trazendo uma disruptura. Mas ao olhar lá no rótulo... Sempre tem, tá? Tem as especificações lá, tem. Tá? Eu, na verdade, eu aconselho o café superior para cima. Tem um tal de extra forte baratinho aí, que isso é veneno puro. Veneno puro. E quanto mais forte, mais quanto mais forte, torra, né? É para enganar, né? Quanto mais forte é para enganar. Porque não existe café forte ou café fraco. Existe o café que tem uma potência nutricional e existe o café que não tem potência nutricional. O café que não tem potência nutricional, ele é lixo. E a pessoa culturalmente acha que quanto mais preto, mais forte é. E que o café vai fazer bem ele sendo mais forte. Na verdade, ele está te destruindo. Queria agradecer a presença do Marcos Salles aqui, né? Dizer que estarei lá, Marisa, segunda-feira, bebendo um bom café especial. E dizer, né, que assim, nessas experiências que a gente vê como Juiz de Fora, tem um passado de agricultura, né, do primeiro setor tão importante e que pode ser retomado, né, no futuro. Quem sabe, além de grandes consumidores de café, não seremos produtores em alguns dias, né, Marco? Eu tenho um sonho de ter esse protagonismo. De realizar esse projeto e junto a alguns empresários aí compreenderem, né? Porque o vinho já está vindo. O vinho já chegou próximo. A gente tem vinhedos, tá? Em Juiz de Fora, tá? É mesmo? Já vai começar. Assunto para outro programa. Outro programa. Nós temos vinhedo. Por que a gente não tem fazenda de café dentro da nossa região? Né? Então, eu vejo isso como uma possibilidade mesmo até com resultado financeiro. Então, você que é empresário, você que está querendo investir, se quiser dica, a gente vai junto. A gente fica na torcida sempre, né? Pelo bom café e pela que a cidade, né, tem aí benefícios com essa bebida que é tão a nossa cara, tão a cara do mineiro, tão a cara do brasileiro, né, Marco? Eu fico feliz de ter essa representatividade nesse universo e fico muito feliz e honrado de ter sido convidado para esse bate-papo que a gente teve aqui. Espero que isso... eu sempre falo, né? A gente lança semente, a gente não vê quem colheu, mas depois o fruto chega pra gente e a gente fica feliz, mais ainda, né? Isso traz satisfação para a vida da gente. A gente tem uma boa água aqui pra gente brindar, a gente não tem um cafezinho, mas a água... Eu não tenho um café, mas o café fica para segunda-feira. O café, saúde. Vou esperar você preparar, Marco. É uma boa água, obrigado. Obrigado, Marisa, obrigado, Vitor.
E ficamos aí à disposição, o contato aí do barista, né? O telefone é 329-8838-6869, 329-8838-6869. Obrigada, Marco, por sua Obrigado disponibilidade sempre e por sempre dar uma aula pra gente de um bom café, né? A gente fica feliz. Esse foi o JF Entrevista. Eu espero você na próxima semana. Até lá!